Estamos de volta para encerrar este subtítulo: Desidentificação. Muito bem. Vamos ver como Joana encerra este item. Como envoltórios concêntricos que asfixiam as irradiações do eu real, as identificações deverão ser liberadas de dentro para fora. Portanto, da essência para a substância. Da essência, que é o eu, para a substância, que é a manifestação do ego. À medida que a consciência se desenvolve, dos impeditivos psíquicos, mais amplas descobertas são logradas nas áreas das identificações, que passam a ser diluídas, permitindo-a fugir qual estrela poderosa no velário da noite transparente. Olha que poesia. Vou repetir. À medida que a consciência se desenvolve, desenovela dos impedimentos psíquicos, mais amplas descobertas são logradas nas áreas das identificações, que passam a ser diluídas, permitindo-a fulgir qual estrela poderosa no velário da noite estrelada. A consciência desidentificada, com a personalidade fragmentada, enfermiça, proporciona bem-estar. A princípio, a personalidade se encontrava fragmentada, não é? Dividida. O ego fragmenta completamente a personalidade, né? Essa conquista, a da consciência plena, faculta alegria. Como consequência, o silêncio interior, crescente e consciente, responsável pela saúde psíquica e emocional, predispõe o ser ao crescimento das aspirações e ao esforço dos ideais de enobrecimento. Nessa fase de desidentificação e lucidez plena, a consciência predispõe-se à conquista do estágio mais elevado, pelo menos na área humana, que é a sua harmonização total com a natureza cósmica. Vou contar uma história que ilustra muito bem isso.
Vivekananda foi considerado o mais extraordinário discípulo de Oxford, na Inglaterra. Indiano, logrou todas as láureas que o Império Inglês jamais ofertou a um estrangeiro. Tornou-se célebre, abalou o mundo com os seus conhecimentos. Mas, nesta busca de atender aqui e ali e acolá, ele notou que havia perdido seu contato com Deus. Tornava-se irritado, identificava-se cansado, irritado, atormentado. Mediante a esse estado de consciência, dominada pelo ego, ele teve a coragem de abandonar tudo, de romper com este mundo que o homenageava e retornou à Índia. Lá chegando, ele foi procurar o seu antigo mestre, Ramakrishna. O seu antigo mestre estava meditando numa furna. E como diz a tradição, não incomodar o mestre quando estiver meditando, ele sentou na porta da furna, na entrada da furna, e esperou ser chamado. Passaram-se 3 dias e 3 noites, ele ali permaneceu sentado. Passadas essas 3 dias, essas 3 noites, o mestre mandou chamá-lo. Ele entrou, sentou na frente do mestre e o mestre permaneceu meditando. Passou-se mais um dia. Aí o mestre abriu os olhos. Nisso, do mestre abrir os olhos, Vivekananda notou que havia chegado o momento tão esperado. Ele olhou para o mestre profundamente nos seus olhos e disse: Mestre, perdi o meu contato com Deus. Aonde eu encontrarei Deus? O mestre, sem dizer uma palavra, olhou profundamente nos seus olhos, distendeu o seu dedo ossudo, porque ele era muito magro, tocou entre a 3ª e 4ª vértebra do lado direito e apontou a porta de saída, onde Vivekananda compreendeu. Deus permanecia ainda dentro do seu coração. A desidentificação. Quanto mais nós nos desidentificarmos com este mundo que nos cerca, falo com o conhecimento de causa, mais nós nos identificaremos com o Criador. Precisamos ter coragem, precisamos ter vontade. Somente a vontade é suficientemente forte para manter o equilíbrio do espírito. O que nós queremos mais? Se Vivekananda abalou o mundo com o seu conhecimento, escreveu magníficos livros, como eu os tenho e já os li maravilhosamente, ele precisou desidentificar-se do mundo, porque havia perdido o contato com Deus.
Deus, olha, o seu mestre apontou o dedo ossudo, tocou entre a terceira e quarta vértebra e indicou para ele ir embora. Por quê? Não precisava falar mais nada. Deus estava dentro do seu coração. E o que ele precisava? Nada mais do que entregar-se ao Criador. O que nós precisamos fazer, caríssimos? Por que ficarmos discutindo por bobagem? Para que? Esposo, esposa, se amem profundamente, se respeitem. Por que nós vemos o mundo assim tão atormentado, com tanto sofrimento? Do que é formado o mundo? Dos seres humanos. Se são os seres humanos que se encontram atormentados, comecemos por nós mesmos nos melhorarmos, amarmos, deixarmos de lado as nossas mazelas e nos identificarmos com Jesus. Muito obrigado. Tenham uma boa noite. Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado.